autonomia e até que ponto a Polícia Federal quer uma autonomia que a gente não sabe até que ponto ela tem. Explica um pouquinho sobre qual é a autonomia que os delegados de Polícia Federal querem e qual é a autonomia que ela tem agora. Esse tema ele é fundamental, Cefas, porque traz à tona uma discussão que já tanto existe internamente na Polícia Federal, quanto já tem tomado até o Parlamento brasileiro. Na verdade, aproveitando-se do caos político que o Brasil, infelizmente, vivencia modernamente, a Associação de Delegados Federais ela trouxe à baila novamente essa questão da autonomia da Polícia Federal. Na verdade, é necessário esclarecer à sociedade que em nenhum país do mundo a polícia, qualquer polícia sua, tem autonomia. Uma polícia ela precisa estar sob o jugo do Poder Executivo. Isso não significa dizer que essas polícias não tenham autonomia investigativa, não tenham autonomia para trabalhar. Isso existe sim. Há uma confusão proposital dos delegados federais quando eles trazem esse tema à baila, porque, na verdade, o que os delegados querem, na verdade, é que a polícia seja autônoma para se definir salário, para se definir benesses para os gestores dessas polícias, como tem-se autonomia no Ministério Público e no Poder Judiciário, né? E isso é descabível. A maior prova de que a Polícia Federal tem autonomia são as operações que têm sido realizadas recentemente, como, por exemplo, o caso da Operação Lava Jato. Maior exemplo de autonomia investigativa do que aquele caso não existe, né? Então, essa é a maior prova de que a polícia já tem autonomia. É muito importante a sociedade estar atenta, porque uma polícia completamente autônoma, ela é um grande risco à democracia de qualquer país. Perfeito. Inclusive, já vimos isso em países, né? Países da Europa, países da Ásia. Aqui em entrevistas passadas e entrevistas recentes, eu lembro que o senhor falou que o problema da administração da segurança e da administração da própria Polícia Federal, mas a administração da segurança, de modo geral, não é tanto de orçamento, é de gestão. Explane um pouquinho sobre isso. Até que ponto é de gestão? Perfeito. É muito importante esse tema, Cefas, porque a Associação de Delegados da Polícia Federal tem tentado justificar essa defesa da autonomia, da suposta autonomia para a Polícia Federal, utilizando o argumento de que faltam investimentos na Polícia Federal. Na verdade, na nossa compreensão, nós dos sindicatos dos policiais federais e a Federação Nacional dos Policiais Federais, compreendemos que o maior problema não é de orçamento, e sim de gestão. Só para dar um exemplo, em 2015, ainda era presidente a Dilma Rousseff, o ministro Cardoso foi à imprensa, isso foi devidamente comprovado, que naquele ano, a despeito dos delegados já defenderem essa suposta autonomia por falta de investimentos, só naquele ano foram devolvidos 3 milhões de reais do orçamento da Polícia Federal. Então, está patente que não se trata de falta de investimento, se trata de má gestão. Nós temos, por exemplo, o caso do projeto VANT, que é o drone, aqueles projetos dos drones, que fiscalizariam as fronteiras, né? E aquele projeto foram gastos 150 milhões de reais nele e o VANT não funciona até hoje. Então, é um outro exemplo claro de que, na Polícia Federal, o problema não é só investimentos, não. É gestão. Infelizmente, há uma deficiência muito grande nessa área. Perfeito. Aquino, eu recordo a última vez que o senhor veio aqui, dar entrevista aqui no PNTV, faz um mês e meio, nós falamos muito sobre os equívocos da gestão do governo do Estado, da gestão Robson, no tocante à segurança pública. E nós terminamos o programa desejando que o governador acertasse e que as coisas melhorassem. Passado um mês e meio, melhorou, mudou alguma coisa no Rio Grande do Norte, na gestão de segurança? Excetuando a secretária, que agora claro, é outra. Excetuando isso, na política. Perfeito. Mas, na verdade, Cefas, o maior problema da segurança pública em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Norte, ela, na verdade, está numa questão anterior, que é
o modelo de polícia que se mantém ainda extremamente burocrático, contraproducente, que tem no Brasil. Não adianta você só trocar nomes. Infelizmente, nos últimos governos estaduais, e mais especificamente aqui no Rio Grande do Norte, é o que tem ocorrido. Se tem trocado secretários e se mantém o mesmo modelo ultrapassado e equivocado de polícia. E isso é muito grave. Aliado, obviamente, a uma falta de investimento na área social, porque nada se modifica na segurança pública se não tiver um embasamento forte de atuação na área social. E, infelizmente, não há essa perspectiva, tanto aqui no Estado como nos outros estados do país. Perfeito. Aqui, quem é acostumado a assistir as entrevistas com o senhor, sabe que o senhor sempre tem opiniões bastante interessantes sobre questões de segurança de um modo geral. Então, vou fazer uma pergunta sobre São Paulo, uma questão bem genérica. Chocou muita gente, inclusive a mim, como cidadão, como jornalista, as imagens da polícia, a Polícia Militar de São Paulo, detendo alguns e, na prática, acabando com a Cracolândia, mas de uma forma truculenta e de uma forma a colocar no mesmo balaio traficantes, usuários e moradores de rua, que são usuários ocasionais de drogas, de crack. Qual a opinião do senhor sobre aquele tipo de operação? Isso resolve a questão da droga? Aquele exemplo da Cracolândia, Cefas, ele é mais um exemplo, claro, da repetição de um modelo ultrapassado de polícia. Não se resolve problema na sociedade com força, usando apenas a força. Ali precisa-se claramente de uma atuação mais social que possa retirar aquelas pessoas do vício e que elas sejam reinseridas na sociedade. Só usando a força é usar a polícia de forma indevida. A truculência não resolve. Já isso é patente, já todas as pessoas que estudam nessa área têm a perfeita compreensão disso. Perfeito. Até porque Alckmin e Dória acham que a Cracolândia é um espaço geográfico. Na verdade, qualquer lugar de São Paulo, do Brasil, de Natal, do Parnamirim, pode ser a Cracolândia. A Cracolândia não é um espaço físico, não é? Que não é um espaço metafórico. Perfeitamente. Isso é patente. Se nós não formos capazes de efetivamente conseguirmos reinserir essas pessoas na sociedade, esses problemas pontuais continuarão existindo. Se não é lá especificamente no centro de São Paulo, vai ser em qualquer outro bairro que eles se deslocarão. Então, daquela forma, não se resolve o problema. Perfeito. Nosso primeiro bloco, infelizmente, está chegando ao fim. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Norte, José Antônio Aquino, a quem agradeço. Muito obrigado mais uma vez por sua participação, esclarecendo os espectadores em relação a questões de segurança. Já nós voltaremos no segundo bloco para conversar com o dirigente do Sindipetro, Rafael Matos. Ele vai falar sobre termoelétrica e questões relativas à energia no Rio Grande do Norte. Só um momento que a gente volta. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos.
45 mil voluntários trabalhando no Brasil para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Pedro Henrique Santiago. Estamos iniciando o segundo bloco do Jornal Potiguar Notícias dessa terça-feira, né? O meu convidado aqui para esse segundo bloco é o presidente da Cruz Vermelha a nível do Rio Grande do Norte, né? O Kelson Montenegro. Na última semana o Kelson esteve aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o que é a Cruz Vermelha, sobre o que a Cruz Vermelha faz até a nível mundial mesmo, né, Kelson? A gente conversou aqui. E hoje a gente veio para falar um pouquinho sobre as ações da Cruz Vermelha, né, as novas coordenações que a Cruz Vermelha pretende instaurar aqui no Rio Grande do Norte. Primeiramente, boa tarde, Kelson. É um prazer ter aqui novamente para conversarmos sobre os novos rumos da Cruz Vermelha aqui no estado. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente falando um pouquinho do nosso trabalho humanitário aqui no estado do Rio Grande do Norte. Bom, Kelson, como eu já tenho conversado aqui antes, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas novas coordenações, né, que a Cruz Vermelha, a gente estava conversando aqui antes de irmos ao ar, sobre a intenção, né, da Cruz Vermelha estadual em instaurar sedes, né, coordenações municipais, principalmente aqui na Grande Natal, né, na região metropolitana. A gente estava conversando também aqui fora com o possível coordenador, né, daqui de Parnamirim, sobre a instauração da sede aqui em Parnamirim, né, no município onde o nosso jornal, o Jornal Potiguar Notícias, é situado. Como está esse andamento, as reuniões, como tem sido esse planejamento aí da nova coordenação? O que é necessário para essa coordenação, enfim, ser instaurada aqui em Parnamirim? Boa tarde. Em primeiro lugar, essa coordenação de Parnamirim a gente já vem estudando há bastante tempo, em torno de 1 ano e meio. E tem um voluntário também que já está na instituição como voluntário, participando de algumas atividades aqui na filial estadual, e ele tem endereço fixo aqui em Parnamirim. Então, teve uma reunião em Brasília, agora no mês de fevereiro, se eu não me engano, fevereiro ou janeiro, e ele foi convidado pela Cruz Vermelha também para participar dessa nova estrutura de Cruz Vermelha no Brasil. E então, ele já está capacitado, mas para isso ele precisa capacitar outras pessoas, né? Outras pessoas precisam entender como é que funciona a Cruz Vermelha, quais são os seus princípios, né? A sua finalidade, o seu objetivo, a sua missão, né? Então, aqui em Parnamirim, eu tenho certeza absoluta que tem muita ação humanitária que pode ser feita, eu tenho certeza absoluta que Parnamirim pode se tornar uma grande coordenação. Mas, para isso, a gente faz um convite à própria população de Parnamirim, que venha ser voluntário da Cruz Vermelha, que venha participar, né, que venha se capacitar pela instituição. Aqui ainda não temos um endereço fixo, mas estamos procurando as autoridades que possam também ajudar, porque a Cruz Vermelha só consegue ajudar os necessitados quando a própria população ajuda a Cruz Vermelha. Então, ajude a Cruz Vermelha a fazer mais, né? Então, o estado do Rio Grande do Norte, até hoje, não tem nenhuma parceria efetiva com o poder público, né? Mas as pessoas, né, são solidárias, as pessoas vêm buscando a Cruz Vermelha e vêm sendo voluntário da instituição. Isso agrega valores, a gente tem vários voluntários que ajudam a instituição a manter o seu trabalho aqui no estado, aqui em Natal. Então, aqui em Parnamirim não vai ser diferente. Eu tenho certeza absoluta que Parnamirim vai ser uma grande coordenação. Hoje, o que a gente precisa para essa coordenação ser instalada aqui? Um conselho, é isso? Como é que funciona para a gente conseguir iniciar a Cruz Vermelha aqui em Parnamirim? Para iniciar a Cruz Vermelha aqui em Parnamirim, a gente precisa formar pelo menos 20 pessoas como voluntários, né? Então, faço um chamamento aqui das pessoas possam procurar a coordenação. Vou passar aqui depois o contato do Viegas, que está aqui em Parnamirim, fazer essas inscrições e formar esses 20 voluntários. E, em seguida, a gente conseguir montar um conselho com 10 membros, né, para formar, inicialmente, uma coordenação. Quem pode ser membro desse conselho, Kelson? Para ser membro do conselho, tem que ser pessoas
autoridades que tenham endereço fixo no município, né, que possa abrir porta para a instituição e que possa levar a instituição a um caminho de ajuda humanitária aqui em Parnamirim. É importante ressaltar, só para quem, como o Kelson acabou de fazer um convite, né? Não é necessário que você seja da área da saúde, né, Kelson? Como a gente falou semana passada, qualquer pessoa pode ser voluntário, basta você querer, né, ajudar. Aí você procura a Cruz Vermelha, daqui a pouco a gente vai passar todos os contatos. A Cruz Vermelha, a nível de estado, né, oferece vários cursos de capacitação, né, Kelson? Para o voluntariado, até para quem não é também, poder se tornar capacitado a ajudar, né, a Cruz Vermelha e essas possíveis coordenações que vão se instaurar aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente deixa aberto, como o Kelson falou, o convite. Daqui a pouco a gente vai passar os contatos, né, para quem quiser entrar na Cruz Vermelha a nível de Parnamirim, a nível do Rio Grande do Norte. Então, Kelson, vamos falar um pouquinho sobre os projetos de vocês, né? Primeiramente, falar sobre a clínica social, né? Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que é a clínica social, né? Onde é a clínica social e como ela trabalha. Na reunião anterior, na entrevista anterior, eu falei que a Cruz Vermelha conseguiu uma sede própria. Então, a Cruz Vermelha tem interesse de colocar um serviço ao público, né, às pessoas, com psicólogos, nutricionistas, onde essas pessoas vão ter um preço acessível e vai continuar mantendo o trabalho da Cruz Vermelha. Então, a nossa intenção de imediato, né, ainda este ano, é que a gente possa conseguir inaugurar essa clínica social que vai ser na própria sede da Cruz Vermelha, ali na Ribeira. Então, a nossa entrevista, infelizmente, está acabando, o tempo hoje está curtinho, né? Muitos convidados aqui, daqui a pouco o Cefas vai entrevistar o Rafael Matos, um dos diretores lá do Sindipetro. Eu queria que você passasse, Kelson, primeiramente agradecer, né, a sua presença aqui, passasse os contatos para quem, tanto para quem daqui de Parnamirim quer ser membro do conselho, ou para quem quer ser voluntário aqui de Parnamirim, ou para quem quer a nível de estado, né, ajudar a Cruz Vermelha. Como é que a gente entra em contato com a Cruz Vermelha hoje? Eu sei do pouco tempo e muita informação para passar, então eu vou passar aqui o site, né, que é o www.cvbrn.org. Lá tem todas as informações, tem o Facebook, o Twitter, Instagram, tem telefone, tem o WhatsApp. Então procure no site que você vai ter todas as informações sobre a Cruz Vermelha no estado do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, muito obrigado, Kelson. Foi um prazer recebê-lo aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Cefas volta aqui, como eu já falei, para entrevistar Rafael Matos, diretor do Sindipetro. Aguarde só um minutinho. Até mais. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura. Eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte. É um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos.
100.000 voluntários trabalhando no Brasil para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, boa tarde. Agora sou eu aqui, jornalista Cefas Carvalho, ao vivo no programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido pela PNTV, transmitido pela página Potiguar Notícias no Facebook e pelas ondas do rádio pelo 87.7 FM Parnamirim. Nós vamos conversar agora com o diretor do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, Rafael Matos. Ele vai falar sobre a termoelétrica Jesus Soares Pereira, vai falar sobre energia solar, vai falar sobre coisas que estão acontecendo na Petrobras, da posição dele e do sindicato. Vamos recebê-lo aqui. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo à PNTV. Boa tarde, Cefas. Boa tarde quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. É um imenso prazer participar aqui com vocês. Perfeito. Vamos começar situando o nosso espectador, do que nem todo mundo sabe que existe uma termoelétrica, que ela se chama Jesus Soares Pereira, que ela está em funcionamento e que pode vir a ser privatizada, pode entrar aí no balaio dessas reformas todas. Fala um pouquinho sobre a termoelétrica, sobre o mecanismo dela e o funcionamento. Ok, Cefas. A unidade termoelétrica Jesus Soares Pereira, aqui do estado do Rio Grande do Norte, ela está operando desde 2008, né? Tinha sido prevista e projetada para atender 60% da demanda de energia do nosso estado, Rio Grande do Norte, e, além disso, participar intensamente no processo de recuperação dos poços de petróleo, injetando vapor, né? Então, essa unidade levou o nome de Jesus Soares Pereira, que foi um cearense, que teve uma grande contribuição no governo de Getúlio Vargas durante o Conselho Nacional de Petróleo, né, nas políticas condizente ao petróleo e também nos projetos de energia durante o governo de Getúlio Vargas. Basicamente, essa unidade, ela funciona aqui. O combustível dela é um gás natural, fornecido pela própria Petrobras. A gente temos duas turbinas que têm a capacidade de gerar 160 megawatts, totalizando 320. A gente também injeta 610 toneladas de vapor por hora, né, nesses poços de petróleo dos campos do Alto do Rodrigues, que tem surtido um grande efeito na recuperação e na produtividade do estado. Perfeito. Ela gera quantos empregos, diretos e indiretos, Rafael? Olha, Cefas, no momento a gente tem aproximadamente 130, 140 funcionários na unidade. Tem a parte do pessoal próprio da Petrobras, gira em torno de 35 a 40 funcionários, e o restante terceirizados. Mas ela tem uma importância fundamental naquela região, próximo ali, Alto Rodrigues, Pendências, Açu, que é gerar os empregos indiretos, né? A questão das hospedagens, movimentar a economia desses municípios. Então, tem surgido o fato que a Petrobras fez uma parceria com uma empresa francesa, denominada Total, em que ela coloca dentro do pacote, né, do plano de negócios da empresa, a venda possível de termoelétricas do parque de geração da Petrobras. Inclusive, duas já foram dadas o aval de venda, que é a Celso Furtado e a Rômulo Almeida, no estado da Bahia. Então, a preço de hoje, a Jesus Soares Pereira pode ser vendida, é isso? Eu acredito que ela ainda não tenha sido, pela importância que ela tem, porque ela é uma planta denominada de cogeração, como eu lhe falei anteriormente, produz a energia elétrica, mas também produz a energia térmica através do vapor. Então, eu acredito que essa função estratégica dela perante as demais é que faz com que ela permaneça ainda sobre a gestão da Petrobras. Perfeito. Rafael, e qual a posição do Sindipetro em relação a essa termoelétrica dentro do contexto desse desmonte da Petrobras que se está fazendo, dentro dessa situação toda, dessa conjuntura nacional de reformas e de tentativa de privatização por parte desse novo governo? A nossa entidade sindical, ela repudia totalmente. Inclusive, nós já estamos fazendo audiências públicas,
procurando alertar a sociedade, porque, embora ela tenha aquela concepção de que a Petrobras deve ser ou é apenas dos petroleiros, a gente não concorda. A gente sabe que é um patrimônio nacional, que tem um papel decisivo no desenvolvimento econômico do Estado e também na questão da diferença regional, né? A gente, por exemplo, uma unidade dessa aqui no Nordeste, propiciamos, né, que a economia do Estado alavanque em arrecadações, em tributos e até em royalties do petróleo. Muitos municípios sobrevivem basicamente dos royalties do petróleo, não é verdade? Alto do Rodrigues, Pendências, Areia Branca, se não me engano, Guamaré, mais que os outros. A própria Mossoró sempre se beneficiou muito. Então, atrapalharia muito nessa situação dos municípios. Sem dúvida nenhuma. Mossoró já sofre esse impacto aí, né, com a perda do... Ele era o maior produtor de terra, petróleo, do Brasil. Hoje, os poços tiveram uma queda de produtividade. Então, a gente clama à diretoria da Petrobras e ao nosso governador Robson Faria, que pouco se manifesta, né, sobre esse assunto, que ele possa chegar próximo a gente, conversar, dialogar, defender que a Petrobras retome os investimentos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Porque um desinvestimento, como ela está planejando o seu plano de negócios, vai acarretar uma grande perda financeira para o Estado, social também, e um aumento do desemprego. Perfeito. Estamos conversando aqui com Rafael Matos, diretor do Sindipetro, um assunto bem interessante que é a Termoelétrica Jesus Soares Pereira. Infelizmente o tempo da gente está acabando, mas dá tempo para mais umas perguntinhas, umas curiosidades que eu tenho. Rafael, em relação a convencer a sociedade da importância da termoelétrica e trazer a sociedade, digamos assim, para vestir essa camisa, você falou de audiências públicas, mas há algo mais que o Sindipetro possa ou esteja planejando fazer para justamente mostrar isso para a sociedade? Sim, nós estamos aí com um programa de TV, né? Democracia e Trabalho. Estamos fazendo campanhas de mídias com um camarada nosso, para que a gente possa divulgar isso nas redes sociais, que hoje tem sido, sem dúvida nenhuma, um meio de comunicação. O Sindipetro tem página no Facebook, né? Quem quiser saber mais, Sindipetro RN. Vocês têm um site também, que temos também, sindipetrorn.org.br. Pronto. Aí quem quiser saber mais sobre as ações do Sindipetro e sobre o próprio tema da termoelétrica, é lá na página do Facebook e no site de vocês dá para saber, não dá? Sim, consta todas as informações. Então a gente está batendo de frente, trazendo a sociedade através dos debates, nas nossas campanhas, na greve geral do dia 28, conseguimos colocar um grande número de petroleiros na rua, demonstrar a importância do setor petróleo, da indústria do petróleo, para o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Então é dessa forma que a gente tenta clamar para a sociedade a importância da defesa da soberania dessa empresa, que não é apenas uma empresa que gera números, mas principalmente pelo seu papel social, que hoje, por ela ser uma estatal, esse é o fundamento, o objetivo principal. Perfeito, muito obrigado, Rafael Matos, um prazer tê-lo aqui. Esse tema realmente é muito importante, vale a pena ser debatido, e fica o convite aqui, de público e ao vivo, para que o Sindipetro venha debater mais esse assunto. O assunto da Petrobras é de uma importância muito grande, e a gente aqui no Potiguar Notícias acha que a sociedade não conhece a história da Petrobras. Então fica aqui o convite para vocês voltarem outras vezes. Ok, Cefas, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Perfeito. E lembramos que esse vídeo aqui do programa de hoje fica na nossa página do Potiguar Notícias no Facebook. Você pode ir lá assistir quando quiser. Mais tarde, hoje à noite, amanhã, daqui a meses. Esse programa fica lá. E esse bate-papo que eu tive com o Rafael Matos, do Sindipetro, vai se transformar em matéria. Você já acompanha, pode ler esse bate-papo como matéria jornalística no portal Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. A você que está nos assistindo, muito obrigado. A você que está apenas nos ouvindo, mas com carinho de sempre, pela 87.7 FM Parnamirim, muito obrigado também. Amanhã retornaremos com o programa Jornal Potiguar Notícias. Até mais.